Fala, gatinhas, tudo bem com vocês? O meu nome é Lenice Duarte, eu sou personal trainer e hoje o nosso assunto vai ser relacionado à menopausa. Fazer ou não fazer reposição hormonal? E o que é a menopausa? Quais os sintomas? E quais os exercícios físicos que são ideais para diminuir os sintomas da menopausa? E para responder essas e outras questões, eu trouxe aqui duas especialistas no assunto. Gostaria de apresentar primeiro a doutora Ângela. Doutora Ângela, eu vou pegar até aqui o meu esboço, porque, gente, é só gente de gabarito hoje, hein? A doutora Ângela, ela é médica há 36 anos, ginecologista, com especializações em sexualidade, geriatria, psicoterapia, cognitivo-comportamental, falei certo, né? Bem certinho. Idealizadora e coordenadora do projeto Oportunidade, grupos terapêuticos, oficinas de vivências e palestras para mulheres na maturidade e terceira idade. Tá correto, doutora? Perfeito, falou perfeitamente. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado, né, para ter essa troca de experiência aí com a gente hoje, viu? Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. E aqui consegui debater esse tema com a Márcia e com você será fantástico. Maravilhoso. Agora a gente tem a nossa representante do mundo fitness, gente. Ela que já é double aqui, né? Verdade. A Márcia já é de casa. É a segunda vez que ela vem. Primeira vez a gente falou sobre o tema de empreendedorismo. E agora ela vai compartilhar um pouquinho sobre exercícios físicos na menopausa. A Márcia, ela é personal trainer há mais de 20 anos, especialista em atendimento de mulheres e de grupos especiais, empresária no ramo fitness, sócia proprietária das academias WePlay, das unidades Água Verde e Batel e Estúdio Maçã. Márcia, seja muito bem-vinda novamente ao podcast. Obrigada por compartilhar, né, o seu tempinho, que é tão corrido de vocês duas, e tá aqui para trazer essa informação para essa mulherada. Eu que agradeço, Alê. Só mais uma vez aqui, né, compartilhar com vocês esse assunto tão importante, tão cheio de dúvidas, né, das pessoas, e uma honra também estar compartilhando esse espaço com a doutora. Vai ser muito bacana. Maravilha, meninas. Então, para a gente começar, doutora, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para as minhas gatinhas o que é a menopausa, né? Que é tão temida aí, todo mundo fala, gente, começou a menopausa, acabou a vida da mulher, é só ladeira abaixo, é isso mesmo? Ou existe vida, gente? Existe na menopausa? Muita vida, Ali, muita vida. Em primeiro lugar, a menopausa não é uma doença, não é uma patologia, não é um sinal de declínio da nossa vida. É simplesmente um momento da nossa vida em que o ciclo reprodutivo termina, ou seja, a gente não vai engravidar mais. Mas é importante a gente falar um pouquinho que existe uma diferença. Menopausa é um conceito que está dentro do conceito de climatério. E climatério é uma fase da vida da mulher que começa antes da gente deixar de ter aquela última menstruação. Pode começar com sintomas, que a gente vai falar um pouco mais, mas com fogachos, secura vaginal, que são mais comuns, alterações do estado emocional da gente, todo mundo que está na menopausa sente isso, né? Alterações do sono, mudanças um pouquinho na forma do corpo, uma sensação que o metabolismo da gente mudou. Mas vejam, essa é uma fase que vai antes da parada da menstruação e passa alguns anos depois da última menstruação. E menopausa, para a gente assinar certificado com carimbo mesmo, é quando faz 1 ano que você teve a última menstruação. Então, ela é um diagnóstico retroativo. A gente olha para o passado e fala, bom, minha última menstruação foi há 1 ano, então entrei na menopausa naquele dia, naquele mês, daquele ano. É um pouco diferente. Tem luz no fim do túnel, é isso que a gente vai trazer aqui, não é, Márcia? Exatamente. Então, vamos lá, é uma fase como tantas outras da nossa vida, e olhe, pode ser uma das melhores da sua vida. Então, vamos conversar sobre isso. Nossa, e gente, agora eu até mudei meu conceito, porque eu convivo com as minhas alunas, doutora, que elas falam assim, meu Deus, você não durmo direito, eu acordo com aqueles calorões no meio da noite, e tá ficando tudo duro, o meu metabolismo não é mais o mesmo. Eu falei, gente, eu já estava desesperada, eu estava pensando, né? E com relação à idade, existe uma idade X ou Y, como que, né,
como que se acontece a menopausa, assim, com o fator da idade, doutora? Ótima pergunta, ótima pergunta. A idade é uma média entre 45 e 55 anos. Algumas mulheres podem entrar na menopausa após os 55 e nós chamamos isso de menopausa tardia. Quando entra antes dos 40, menopausa precoce. Não antes dos 45, antes dos 40 é menopausa precoce. E a gente tem que entender que todas essas situações que a Ali foi comentando, elas vêm num contínuo da nossa vida. Ou seja, não é uma coisa tão estanque, tão absoluta. Na verdade, os fogachos, sim, um pouco de secura vaginal. Mas todas essas questões do corpo, flexibilidade, metabolismo, dependem muito da nossa genética e também, vejam bem, que é o que a gente vai conversar bastante, né, Márcia? Estilo de vida, hábitos de vida. Então, é um conjunto. E menopausa não é uma questão só hormonal, é uma questão psicoemocional e cultural, porque é um momento da vida da gente, os filhos, a carreira, as coisas vão mudando, a gente vai entrando em novas histórias da nossa vida e essas histórias, às vezes, causam um pouquinho de turbilhão, de revolução interna, externa. E olhem bem, é uma época que a gente aprende a dizer não. E, às vezes, esse não sai como uma erupção de vulcão. Então, tudo isso pode ser melhor. Pode ser, tem solução, tem muita luz no fim desse túnel. Tem luz, gente. Tem gatinhas, minhas alunas aí, ó. Escutem isso. E uma das coisas que, para elas entenderem, assim, um conceito, hormonalmente, o que acontece dentro do nosso corpo, doutora? Excelente, excelente. Que é legal explicar, né, Márcia? Porque, às vezes, o aluno, ele fala assim, estou entrando na menopausa. Daí ele só tem vê os sintomas e, assim, o que está acontecendo dentro? E é importante as pessoas entenderem o de dentro, né, para entender o que está acontecendo no humor, está acontecendo nos demais fatores. Exatamente. Então, o que acontece, existe um termo que eu não gosto, então tem um termo médico, científico, e é falência ovariana. Falência. Não, o ovário não fez nada errado, ele não teve um empreendedorismo mal feito, uma administração ruim. Muito pelo contrário, ele trabalhou direitinho muitos anos. Ele aposentou, é uma aposentadoria. E deixa assim ele como, descansar, claro, né? Deixa ele descansar. Assim como nós, o ovário, os ovários, porque nós temos um parzinho deles, eles vão entrando numa diminuição da função gradativa. Então, por isso, até mesmo antes da gente ter a última menstruação, a gente pode já começar a ter sintomas. Primeiro, o mais comum, né, quando os hormônios vão baixando, então o estradiol baixa, que é o principal hormônio, tá? Isso é muito importante que a gente fala, que é um estrogênio. E o estradiol, ele é responsável pelo quê, doutora? Por tudo. O estradiol é o nosso hormônio mestre. Vamos dizer que é o capitão do navio, lá do comando dos nossos ovários. Assim como a testosterona é para o homem, o estradiol é para a mulher. O estrogênio, e são 3 estrogênios, isso dá uma aula inteira, né? Estradiol, estrona, estriol. O estriol é lá da placenta, a estrona tem outro componente, mas o estradiol é o mestre. E a progesterona é uma atriz coadjuvante. Mas a questão principal é o estradiol ali nessa questão. Então, ele vai declinando, mas ele não declina assim bonitinho, como uma pista de esqui que a gente desce. Ele vai fazendo movimentos salteados. Tem meses que ele sobe, isso antes da derradeira menstruação, né? Ele sobe, ele desce, ele está no nível normal, ele vai um pouco para baixo. Então, quando a gente vai fazendo dosagens desse hormônio, ele pode oscilar durante o intervalo aí de 1 ano, 2 anos. Um ano anterior pode estar mais baixo, outro ano diferente. Cada época do ciclo também é uma dosagem diferente. Então, o estradiol baixa, o FSH sobe. Essas oscilações hormonais que lembram um pouquinho a entrada das meninas na puberdade, que também tem uma oscilação para mais, e aqui oscilação para menos no climatério, mas essa oscilação é que dá alteração de humor, algumas alterações assim significativas. E depois que ele fica definitivamente em nível baixo, aí sim a gente vai ter aqueles sintomas mais físicos, não só sensações. Então, a gente vai ter essa secura vaginal, que dá um desconforto na hora da relação, né? A gente vai perceber um pouquinho do estado emocional mais alterado, mas nunca esqueçam uma parte assim, que a gente sempre tem que lembrar, assim como a TPM, eu digo assim, a TPM não inventa um nervosismo do além. São coisas que nos incomodam, só que a gente fica intolerante no período pré-menstrual. Climatério, as alterações emocionais que surgem não vêm do além, não são só hormonais.
É um casamento que às vezes não está bom, que a gente vai ficando menos tolerante. É um basta que a gente quer dar numa carreira que a gente quer redirecionar. Então, aí vem o lado luz, porque tudo tem um lado luz e um lado sombra. O lado luz é que a insatisfação gera possibilidade de mudança, oportunidade de redirecionamento. Então, a gente sempre pede, eu peço para as minhas pacientes, ouça o que a sua TPM, ou aqui nesse assunto de hoje, o que sua menopausa, seu climatério está querendo te falar. O que quando você acorda à noite, porque teve o terceiro fogacho seguido, o que essa insônia está trazendo para você? Quais são os seus pensamentos? Tem um caderninho do lado. Anote. São coisas que uma sabedoria interna está nos falando para esse novo ciclo de vida que está chegando. Né? Então, na verdade, portas estão se abrindo. Tem os quartinhos escuros que a gente tolerou, que a gente suportou, e aí chega uma hora e fala, não, agora eu cheguei no momento da minha vida que eu quero fazer o que eu tenho vontade. Eu quero deixar de fazer o que eu não quero mais fazer. E eu quero ter coragem para isso. Então, esse momento é corpo e mente trabalhando ali. E quando a gente equilibra a mente, os sintomas de menopausa também diminuem. E vice-versa. Equilibrando o corpo, que a Márcia principalmente vai nos contar aqui, a gente também vai equilibrando a mente. Além do uso de medicamentos, mas não só de medicamentos. A gente já vai falar, né? Márcia, pegando o gancho aqui da doutora Ângela, essa questão do corpo, né? Como que essas alunas na menopausa, eu tenho bastante aluna também que elas relatam sobre tudo isso que a gente está comentando, e principalmente essa... não se sente feliz, né? E elas estão nessa busca do corpo e tentando se entender. E como você lá, gatinha, como que é também as alunas? Não é diferente, né, Ali? Mulheres. Porque... mas assim... que gostoso que é ouvir a doutora falar, Sim. né? Dessa maneira, porque... leve, né? Leve, nossa, gente, leve, olha, perfeita. E as mulheres precisam, né, ouvir isso. Vamos divulgar muito esse podcast, todos os outros, mas é um assunto que as mulheres precisam entender melhor, né? Eu acho que até por falta de conhecimento, às vezes, ou de uma crença que já vem lá de trás sobre a menopausa, né? Eu digo por mim, né? Como eu comentei com vocês já, você que já conhece minha história, eu tive câncer de mama e hoje eu faço o tratamento ainda, né, com bloqueador hormonal. Então, uma menopausa induzida, né? Então, os sintomas, os fogachos, o cansaço, a secura vaginal, tudo isso, né? Eu comecei a passar, comecei a enfrentar e eu procurei entender melhor sobre isso, porque o meu primeiro conceito, o pré-conceito que eu tive da menopausa é que a minha vida acabou. Não vou ter mais resultado no treino, né? Que é uma das coisas que elas falam muito. Elas buscam muito, exatamente. Né? Os resultados, eu treino, é bem isso. Então, eu acho que assim, o meu objetivo aqui hoje também, o principal objetivo hoje é deixar claro que sim, tem como ter resultado durante, depois da menopausa. E se alguma coisa não está certa, claro que nós vamos, né, destrinchar isso melhor, mas só para deixar as meninas mais aliviadas aí, né? Não estou falando que seja fácil, né? E novamente falo de carteirinha, né? De uma cadeira aqui sentada. Não é fácil, mas sim, é possível ter resultado, né, durante a menopausa, esse momento, esse período que a gente passa. E se não estiver dando certo só com o treino, porque só com o treino não vai dar mesmo, né? É um momento da mulher parar e pensar, na verdade, reorganizar toda a vida, né? Porque não é só treino. Né? E até mesmo a questão da mente, né? Exato, alimentação equilibrada, é sono, é mente. Eu acho que essa fala da doutora foi super importante, sabe? É corpo e mente, principalmente nesse momento, sabe? Porque as mulheres, elas vêm muito falar para mim, principalmente, estou na menopausa, não consigo mais perder peso. Mas já vem com isso, já vem fixo, sabe? Como se fosse uma verdade absoluta, né? Que não consigo mais perder peso, não consigo ganhar massa magra, não consigo ganhar massa muscular, tenho isso, aquilo, não duvido, eu sei exatamente, né? Os estudos falam sobre isso, mas há possibilidade, tem como fazer. E assim, né? Pensando na questão do treino, né? O que seria um treino ideal para alguém que está na menopausa? Assim,
É que quando a gente fala, por exemplo, de treino, né, eu não posso falar de um só para mulheres diferentes, de idades diferentes, de situações diferentes. Embora a menopausa ela traga lá os sintomas basicamente todos iguais, as mulheres elas sentem diferente, né? E as mulheres também tem muitas que não gostam de exercício físico. Vou chutar em 80%, 80%. Né, das pessoas que nos buscam, você há de convir comigo, que tem gente que falou, não gosto porque o médico mandou, entendeu? Então, tem diferença também, porque nessa fase aí já fica mais fácil, né? Porque o médico mandou, você já tem um gancho ali também, né? O médico já tem mais, né, mais autoridade, sabe? Ali, aquela né? autoridade. Então, daí fica mais fácil. Mas, por exemplo, um treino só, eu não falaria hoje para você. Agora, um conjunto, né, a prática de exercícios físicos, não só durante, né, não só antes, mas durante a vida toda, a prática de exercícios físicos só traz benefícios. Perfeito. Principalmente durante a menopausa, né? Em relação ao alívio dos sintomas, né, que eles melhoram sim. Inclusive, tem um estudo, se não me engano, de uma revista que se chama Menopause, alguma coisa assim, que os pesquisadores da África do Sul, se não me engano, eles fizeram, né, um estudo com 35 ou 37 mulheres, separando em 2 grupos, né, um grupo piloto e um outro grupo, e fizeram lá um teste em relação ao treino, com um treino de musculação, com as variáveis mais metabólicas, assim, e o outro grupo. Claro que esse grupo teve resultado. Né? Eu sou apaixonada pela musculação e indico a musculação, né? Não só na menopausa. Sim. Eu acho que a musculação ela é a base de tudo e tinha que ser com uma medicina preventiva. Sim, aí também. Com certeza. Né? Porque se eu preciso de... Quando eu construo músculo, automaticamente eu estou construindo força, né? Então, isso é funcional para quando eu tiver mais idade também. Para eu levantar, para eu sentar, amarrar um tênis, para eu ter independência, na verdade, que é o que a gente precisa ter. E até da parte metabólica, né? Exatamente. A massa muscular, ela modifica o metabolismo também, ajuda a acelerar esse metabolismo. E quando você fala também, doutora, sobre essa questão da... a Márcia falando do treino, eu me lembrei agora de uma aluna que eu falei para ela assim... Ela chegou assim, eu odeio treinar. Foi justamente esse caso. Mas estou aqui. Falei, beleza, vamos começar. E ela começou a fazer, e semana passada, ela fechou 3 treinos na semana. Daí eu falei assim, tá vendo? É um dia de cada vez. Exato. Você deu o primeiro passo. Pela primeira vez, eu falei assim, tá com estrelinha, vai ganhar pódio. Por quê? Porque pela primeira vez, você fez 3 vezes na semana. Então, é sobre isso, né? É a mulher se olhar, olha, preciso me cuidar, né? Então, um passo de cada vez, porque elas ficam muito na questão do eu quero emagrecer, que é aquilo que eu bato na tecla, da questão da estética, que vem, tipo, devorando a mulherada, né? De, tipo assim, você precisa ter um padrão X ou Y. Não, o teu corpo, ele é perfeito do jeito que ele é. A gente está pensando em níveis de saúde. Como o exercício pode trazer esses níveis de saúde? O resto é consequência, né? Então, muito bom. Eu sempre penso isso, meninas, viu? E, doutora, uma chave, assim, que eu acho que a Márcia também trouxe um pouquinho do histórico dela, né? Da questão do câncer de mama. Eu já ouvi falas das meninas. Tem o histórico de câncer de mama na família. E aí, o médico fala que eu preciso fazer reposição. Faço ou não faço uma reposição tendo esse histórico de câncer de mama? Nossa, excelente a pergunta. Um pouquinho antes de responder essa pergunta, que eu acho que vai ser importante, a gente colocar essa questão do emagrecimento e do próprio processo de mudança física, de face, inclusive, do nosso corpo, o cabelinho branco que vai chegando, as marcas de expressão. Tudo isso tem uma questão cultural que eu convido todas as mulheres a repensarem e valorizarem, acharem bonita a mulher madura, a mulher que envelhece. E o corpo realmente tem um formato, então a gente tem que... Eu sempre penso assim, que a gente possa ter a beleza natural do melhor potencial que o nosso corpo tem para oferecer, que é o nosso templo, né? É esse corpo que nós temos no cardápio, não vai dar para a gente substituir, assim, a estrutura básica do corpo. Então, diante disso, a gente vai buscar todos os tratamentos, cuidados, saúde, bem-estar, a própria pessoa e os profissionais de saúde e bem-estar que cuidam dessa pessoa dentro de um potencial que ela tem, porque o corpo tem sabedoria. Então, quando a gente fala quem vai poder usar hormônio,
quanto tempo vai usar, né? Como que é feito isso? Essa questão do câncer de mama na família é um dos critérios de contraindicação relativa quando a gente tem um parente de primeiro grau que teve câncer de mama. Mãe, irmã, primas de primeiro grau do lado materno, tá? Então, nesses casos, já deixa penduradinha essa informação, contraindicação relativa. Contraindicação absoluta, a pessoa que teve câncer de mama. Às vezes existem outras contraindicações, né? Então, existe a contraindicação, por exemplo, de uma pessoa que tem uma cardiopatia, uma doença cardiovascular mais grave, uma pessoa com uma hipertensão mais severa, de difícil controle, pessoas que tiveram um histórico pessoal de tromboses em membro inferior, em pulmão, trombose cerebral, existem as trombofilias, que são questões genéticas que as pessoas têm, né? Menangioma, que é uma alteração que é contraindicação absoluta, ou seja, proibido. A contraindicação relativa, agora tiramos do ganchinho aquela informação, ela acontece a tabagista, obesidade mórbida, hipertensão moderada, doenças cardiovasculares leves, casos familiares de câncer, casos familiares de tromboembolismo. Essas a gente vai avaliar, porque vejam só, meninas, 40% das mulheres têm sintomas de climatério, não é 100%, olha que coisa interessante, né? Então, pode ser que aquela paciente que tenha uma contraindicação absoluta não vai ter tantos sintomas. E como a Márcia comentou, tem um estudo de uma papisa de menopausa, uma médica inglesa, que ela estudou 100 mil mulheres durante 10 anos. Um grupo controle de mulheres que não podiam fazer reposição hormonal, é de um grande serviço da Inglaterra, com parceria com os Estados Unidos, que não podiam por algum motivo e não fizeram. Fizeram todos os outros cuidados que são importantes, que são terapias não medicamentosas, e aquelas que podiam fazer reposição hormonal. Então, foi descoberto que quando as pessoas conseguem ter um estilo de vida legal, cuidado com alimentação e tudo que a gente vai falar aqui, ela pode eventualmente passar muito bem sem hormônio, sem reposição. Nós temos aqui a Márcia e eu, que sou hipertensa severa há muitos anos, já estou há 8 anos da minha menopausa, né? Então já passei uma parte, já estou entrando agora na terceira idade, e tem histórico de tromboembolismo na família. Eu tive uma contraindicação absoluta, eu trabalho com hormônios e eu não pude usar, né? E fiquei muito bem. Eu posso dizer para vocês que eu mudei muitas coisas na minha vida, especialmente essa parte de atividade física, a parte de como você vê os problemas, a vida, a alimentação, estilo de vida. É que, na verdade, as mulheres, se vocês me permitirem, quando a gente está mais jovem, ainda não entrou na menopausa, a gente está cuidando do trabalho, de um mestrado, de um estudo, dos filhos, mudando uma carreira, mudando de cidade, de país. Então, a gente está com o olhar para fora. Quando a gente vai entrando no climatério, os sintomas vêm e falam: epa, eu tenho um corpo, nossa, eu tenho um corpo, gente, eu estou engordando, gente, eu não estou conseguindo emagrecer. Claro que tudo isso acontece, mas também temos que lembrar que a gente já vinha descuidando um pouquinho de alimentação um tempo antes, porque tinha que comer no intervalo rápido do trabalho, pegava um lanche, mais carboidrato. Então, eu brinco, olha que coisa boa, que sabedoria da natureza, né? Olha, agora a gente vai ter que olhar para esse corpo. E quando a gente olha, nem sempre a gente gosta do que vê. E aí a gente tem como melhorar. Só a insatisfação traz a busca de uma melhora. Se a gente está bem na zona de conforto, o que eu quero dizer com isso? Que tem os sintomas reais e tem o aumento da sensação dos sintomas por uma maquiagem dessa não percepção anterior de cada detalhe. Aí a gente começa a contar cada ruguinha, cada fio de cabelo branco, cada dobrinha na barriga. É ou não é, meninas? Exatamente. Nossa, e daí essa parte, né, que a gente fica, meu Deus, e agora? Faz isso, faz aquilo. Ô, Márcia, e contando um pouquinho também da tua trajetória, né? Como foi, assim, para você, quando você descobriu o câncer de mama? Traz um pouquinho, compartilha com a gente. Foi bem na pandemia, né, doutora? Você estava com qual idade, gatinha? Foi em 2020, fevereiro, março de 2020. 2020. Estou com 45. Gente, olha isso. Essas mulheres, né? Gente, ó, você quer saber o segredo? É isso, treina, se olha por dentro, se curte. Se gostar. Esse é o segredo, gente, viu? Mas voltando aí, eu descobri, eu tinha feito exames
de autoconhecimento que eu falo sempre para as minhas alunas, falo sempre para quem eu tenho a oportunidade de falar. Se conhecer, se autoconhecer, conhecer mesmo, saber cada detalhe do seu corpo, né? Cada ruguinha, um cabelo branco que apareceu, uma coisa diferente. Eu tinha feito os exames em novembro, todos os exames né, de rotina, não tinha aparecido nada nas imagens. Em fevereiro eu toquei e senti. Né? Daí nós fomos buscar, nós fomos atrás e realmente era um carcinoma. E não, tem sido uma jornada, né? Eu, pela fé que eu tenho, eu já declarei a cura, mas como prudência a gente segue fazendo o tratamento, né? Do jeitinho que tem que fazer, adequadamente lá, bonitinho, que o doutor passa, eu faço, mas... E não é fácil, né? Imagina você ter uma notícia dessa. É uma notícia que a gente perde o chão, na verdade. Mas igual nós comentamos aqui antes, né? No início, é que algumas coisas vêm para a vida da gente, como a gente já tem, né, algumas coisas, já umas crenças, né? De ouvir e tal, como sentença mesmo, né? Então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar do câncer de mama que eu tive, eu falo sobre isso, né? Eu não falo como sentença. Eu não tive, né? Eu fui diagnosticada e a primeira coisa é colocar a cabeça no lugar e falar, e agora? O que nós vamos fazer? O que tem para ser feito? Né? E resolver. E vamos resolver. É o que tem para fazer, né? E não é uma sentença. Né? E principalmente é colocar isso na cabeça, né? Que essa perspectiva de mudar um olhar, né? Mudar um olhar, de você, exato. Eu sempre falo isso assim. Eu falo, você tem que, às vezes, tá em algumas situações que você tem que mudar rápido. Esses dias eu estava dirigindo, peguei a estrada e daí eu peguei um trânsito, gente. Mas um trânsito, daí eu falei, cara, eu não acredito. Era para eu chegar, tipo, aquele GPS, ele tava dando 40 minutos até Curitiba. Aí, de repente, 1h30. Daí mudou todo um trajeto. Eu falei assim, consigo sair daqui voando? Ainda não, meu carro não voa ainda, né? Então, terei que ficar aqui. Coloquei lá um podcast... E fui escutando um podcast, eu adoro o Bibotalk, gente. Bibotalk é um dos meus preferidos, assim. E aí eu falei assim, cara, fui me interagindo e as coisas foram, né? Eu fui tendo conhecimento e eu falei, cara, a hora que piscou o olho, cheguei em casa. Então, essa mudança de olhar eu acho muito importante, né? E para esse momento da vida, como você tem trazido, né? Aquilo que você tem, essa jornada que você tem também passado, né, Márcia? E, Gatinha... E assim, dentro de hoje, você faz uma reposição? Como que funciona, né? Não, o câncer que eu tive deu 90% em alguma coisa lá que foi hormonal. Né? Então, hoje o medicamento que eu tomo é um bloqueador hormonal e não faço, como diz meu médico, você nem passa perto de hormônio, né? Sim, sim. E, então, tudo que eu faço é em relação... Aí que vem a questão do autoconhecimento também, né? Porque, claro que você vai percebendo algumas diferenças mesmo no corpo, porque isso é real, acontece mesmo, né? Mas de adequar, entendeu? De você parar e falar, não está funcionando. Porque hoje nós temos muitos recursos, né, doutora? Né? Hoje nós temos para onde correr. Olha que maravilhoso numa consulta dessa, né? Já tira uma carga da gente, já tira aquela sentença de morte, né? Fala, não, tem saída, tem uma luz no fim do túnel, né? A menopausa não é tudo isso aí que eles pintam, não. Sim. Tem vida, né? Existe a vida, tem vida, né? Começa por aí. E tem muitos recursos, né? É que hoje, por exemplo, falando de hormônios ainda, principalmente as pessoas que me buscam, né? Ou os relatos que a gente ouve, o que é de uma sociedade que a gente tem muito imediatista, né? As pessoas não querem um tratamento, elas querem que resolva ali a situação, independente de como que isso vai, né? Não pensa mais para frente, não pensa daqui 10 anos, né? Quer emagrecer, vai para a academia em outubro para estar bem em dezembro, né? Que agora começa os projetos. Exatamente. Então, é tudo. E isso é para tudo, não é verdade? Então, quando as pessoas... Eles nem sabem, muitas vezes, a questão hormonal. O que é uma terapia hormonal? O que é uma reposição hormonal? Que tem diferença, né, de outras... Em relação a outras coisas relacionadas ao hormônio também. Não sabem, né? Então, a procura do hormônio é para quê? Será que o hormônio vai, de cara, já... É só ele que vai resolver os calorões? É só ele que vai resolver a perda de... o ganho, né? Que eu não consegue ganhar massa, não consegue perder peso com facilidade, porque engordou com facilidade, a questão do sono, né, altera tudo, né, o humor, tudo isso. Será que, então, assim, acho que principalmente medicamento, né, ou suplemento, ou hormônio, é uma coisa só que vai resolver, né,
várias outras coisas, né? E não é. Sim. Doutora, uma dúvida também é com relação a essa questão, a Márcia trouxe a questão do hormônio e do mais natural. É o sintético? Essa diferença... Que, na verdade, essa diferença é muito bom esclarecer aqui todo mundo, não existe. Que na reposição hormonal de climatério e menopausa, vou continuar usando o termo menopausa, já expliquei a diferença, mas todo mundo conhece bem, né, o termo menopausa, então vamos dar essa abrangência hoje. Não existe a terapia sintética, mesmo que a gente compre na farmácia o hormônio com caixinha, com bula, na Panvel, em qualquer outra farmácia, ele será natural. Isso é super importante falar, tá? E hoje, posso continuar falando da reposição? Com certeza. Então, hoje, existem alguns protocolos. Então, primeiro a gente vai ver quem. Cada mulher é uma mulher. O seu metabolismo, a sua genética, seus hábitos de vida, se fuma, se bebe, se é sedentária, se não é, né? Toda a história de doenças da família, como eu já mencionei. E aí a gente vai ver, bom, essa paciente ela é elegível para uma reposição hormonal, ela está com sintomas e tudo mais. Então, aí a gente vai fazer estrogênio e progesterona, só estrogênio, progesterona e testosterona. Que salamaleque é esse? O que é isso, né? Então, existem protocolos que não são, assim, opinião da doutora Ângela, de outro profissional. Existem consensos científicos mundiais em que vários centros de pesquisa do mundo, isso não são os donos dos laboratórios, são cientistas, médicos, pesquisadores que se reúnem e fazem um consenso. Todo ano sai o consenso de várias coisas, de hipertensão, de diabetes e de climatério e menopausa. Então, nós sabemos que só o estrogênio, a gente não pode usar na mulher que tem útero, porque o estrogênio sozinho, que é o estradiol, que eu falei, gelzinho, adesivo, comprimidos quase a gente não usa mais, porque a mulher que tem útero poderá fazer uma coisa que a gente chama hiperplasia do endométrio e desenvolver, por uso do estrogênio isolado, um câncer de endométrio. Então, um protocolo, a progesterona a gente usa como um coadjuvante, que é a atriz coadjuvante lá, para que essa mulher não tenha. Porém, a mulher que é esterectomizada, ou seja, não tem mais o útero, retirou por um procedimento cirúrgico, ela poderá usar só o estradiol. Vejam que interessante, né? Poderá usar. Hoje, existem várias linhas falando assim muito da progesterona, muito. Eu só queria deixar claro que esses estudos ainda são controversos, porque todos os que foram feitos até agora mostraram que a progesterona ela não tem ainda, né, para o organismo feminino, um up, como tem o estrogênio, lubrificação, peso, tal. Existem linhas adotando, mas de forma geral, ela pode melhorar algumas coisas. Uma coisa que eu acho super importante falar também é assim, a reposição hormonal natural, sempre natural, ela é cardioprotetora, ela é protetora da parte óssea, ela é protetora, ajuda a prevenir demências como Alzheimer, por exemplo. No caso do Alzheimer, esses estudos foram elaborados há alguns anos e depois todos os estudos subsequentes, com maior número de pessoas, mais anos de acompanhamento, não conseguiram comprovar isso. Tá? Em relação à densitometria óssea, que a pessoa pode ter osteopenia, osteoporose, diminuição de massa óssea, tem a parte genética. Tá? Então, tem pessoas que têm muito mais tendência genética de desenvolver osteoporose, que dá aquele risco de fratura, né? E tem uma parte de hábitos de vida. Sempre a gente vai voltar, né, Márcia, nos hábitos de vida. Então, aquela pessoa que vinha no contínuo de sua vida fazendo determinado tipo de exercício, que tem hábitos alimentares relativamente saudáveis, mesmo tendo uma genética para uma tendência a desenvolver uma osteoporose, ela poderá não desenvolver comparando com uma mulher mais sedentária, que tem hábitos alimentares inadequados no histórico de vida, né? Então, tudo isso tem um balanço. Mas, de forma geral, o hormônio, ele melhora o ganho de massa óssea e muscular por um período de 4 a 5 anos depois que entra na menopausa. Então, é importante que, logo que entre no climatério,
menopausa, comecem sintomas mesmo antes da parada da menstruação. Procure seu médico, vai fazer toda a avaliação. E o ideal é que, se for para tratar, que comece nessa janela de oportunidade, quando os hormônios realmente vão trazer bastante benefício. E isso em torno de 4 a 5 anos, que é uma margem que a gente não terá risco de ter uma consequência de um câncer, de uma trombose, né? E que a gente terá grande benefício. A progesterona eu expliquei, o estrogênio eu expliquei, testosterona não está liberada pelo FDA para uso contínuo nas mulheres. Isso é muito importante ser falado, porque aumenta um pouquinho o colesterol, faz risco para câncer de pâncreas, né? E hoje, com essa maquiagem de mandar manipular, as pessoas pensam assim, mandou manipular é inocente, é natural. Tem muitas coisas, por exemplo, o chá de cogumelo é natural, faz mal, né? Então, não é só o sintético que é o vilão, tem coisas sintéticas ótimas, tem coisas naturais que não são. Então, a testosterona é indiscutível, que faz ganho de massa muscular, que faz um up, isso é indiscutível. Mas na medicina, na farmacologia, tem a relação risco-benefício, que é uma gangorra. O risco não pode ser maior que o benefício. E muitas vezes é. Então, tem que ter cuidado com essa questão. A gente sabe que isso está, sim, multiplicado em milhões, mas vocês não vão encontrar grandes centros científicos recomendando o uso de testosterona contínuo para a mulher. Contínuo, a gente quer dizer por mais de 3 a 6 meses, né? Perfeito. Isso aí, importante. E pensando nessa questão da osteoporose, Márcia, é importante também a questão dos treinos, né? Sim. Para prevenir. E até uma aluna me perguntou assim, pergunta lá, né? Falei, gente, eu vou deixar para perguntar para dar ibope, hein? Posso correr? Posso fazer exercício de impacto na osteoporose? Olha, o que a gente indica, assim, tá? Claro que nós estamos fazendo bem superficial, porque eu não conheço a aluna, né? A gente não sabe a questão genética dela, né? Se ela tem algum caso ou não, como que está o estado atual dela de saúde, se ela já corre, né? Se ela é um atleta de corrida. É sempre o indivíduo, né, gente? É o indivíduo. Tudo não volta dá para a gente fazer uma receitinha, ser, né? Porque geralmente, por exemplo, porque se é uma pessoa que já tem, né, uma tendência, já tem um histórico, né, na família, é claro que tudo a gente faz uma avaliação antes, né? Claro que a gente não indica exercícios de alto impacto, né? Mas, por exemplo, para prescrever, para amenizar, para prevenir, para tratar, né, a osteoporose, por exemplo, a gente indica muito musculação, exercícios resistidos, né? A musculação, a questão da construção muscular e de força, que vai segurar essa estrutura nossa, né, nossa estrutura, que vai evitar, por exemplo, as fraturas, né, as quedas, né, que consequentemente trazem as fraturas. Então, de novo, a gente avalia caso a caso, né? Eu como personal, né? Não monto treino se eu não conhecer a pessoa, pelo menos 1 hora de conversa, né? Porque, posso fazer isso? Depende. Tudo depende. Tudo depende. Tudo depende, não é verdade? Sempre volta para isso. É igual o aluno fala assim, olha, esses dias a minha aluna, né? Ela estava falando assim, estou com uma dor em tal lugar. O que você acha que pode ser? Eu comecei assim, olha, qualquer dia você tem que me levar no teu local de trabalho. Eu quero entender como você trabalha e aí eu vou saber de onde que pode estar vindo essa dor. Aí ela falou assim, por quê? Eu falei assim, você coloca aquela almofadinha embaixo do mouse, né? Ela não. Eu falei assim, começa por aí. Síndrome, túnel do carpo lá, pressionado. Daí, como você senta? Daí, perninha cruzada. Eu falei, meu Deus, quadril. Daí eu comecei a falar para ela assim, não, a gente tem que... Quem é esse indivíduo, se ele trabalha... E uma amiga ontem, até pensando nisso, ela falou assim para mim, nossa, Ali, mas o seu metabolismo é acelerado, né? Eu falei, gente, é um desaforo, a pessoa que trabalha 10 horas por dia em pé, e anda durante 10 horas e ainda treina e se alimenta bem, é o meu metabolismo. Exato. O meu esforço, né, não vale de nada. Porque seria muito fácil falar para você, por exemplo, né, vem um aluno e pergunta qual o melhor exercício para osteoporose. Eu falo para você, faz musculação ou faz um pilates, né? Ou se não, evita corrida, né? Ou vai fazer um exercício sem impacto nenhum, vai para natação, hidroginástica. É muito fácil. Né? O difícil é você entender o ser humano que está em busca daquilo. É bem isso mesmo. Porque isso...
Isso que faz diferença, por exemplo, até no seu resultado. Porque quando você coloca todo mundo na mesma receita de bolo ali, a pessoa começa a não ter resultado. E aí fala aqui que é culpa do quê? Da menopausa. Não, coitada da menopausa. Coitada, nem tudo menopausa, é culpa da Nem menopausa, tudo né, é culpa da menopausa. Exatamente. viu? Olha, eu acho que as duas falaram coisas assim de extrema importância, É individualizado, né? Ali, se a pessoa já tem uma osteoporose, por exemplo, né, Márcia? Mas é uma pessoa que já corria, que já tinha isso por hábito, faz uma musculação, ela até pode fazer corridas com caminhada intermitente, de poucos minutos, sem alto impacto, com tênis adequado, etc. Né? Agora, depende do nível dessa osteoporose. Agora, uma pessoa que vai começar a correr, tem osteoporose, não vai ser uma coisa bacana, porque ela poderá ter fratura de estresse, ela poderá ter várias coisas. Então, sempre vai ter que ter esse olhar. Falando desse atendimento individualizado, eu acho que é muito comum das minhas pacientes, a Márcia falou muito bem, 80% das pessoas falam, detesto, não é detesto, é assim, detesto assim academia, mesmo. com ênfase, né? Então, a gente precisa começar a gostar dessa tal da academia, porque antes a gente até poderia ter opção, talvez, de não fazer. A nossa geração não tinha, era mais jazz, natação, né? Quem é mais da minha idade. Assim. Da ginástica. Ginástica localizada, tal. Agora, rítmica, aeróbica que tinha. Mas hoje todos os estudos comprovam isso. Então, vale a pena. A questão é que muitas vezes a pessoa vai para a musculação e vai sem uma orientação individualizada. Aí ela machuca e fala, não posso, eu fui, machuquei o joelho, machuquei o quadril, não adiantou nada, não serviu de nada, eu não posso porque eu tenho osteoporose. Então, a gente sempre fala, não, você tem que ter um personal para chamar de seu. Sim. Tem que ter. Sim. Tem que ter, isso é super importante. Isso é muito legal também. A Márcia, ela tem duas academias e um estúdio, né? 3 no total. E uma delas, eu conheço um pouco mais, que é a do Batel. Inclusive, tem uma amiga minha que trabalha lá. E daí a gente sempre conversa sobre isso, assim, sobre essa questão do atendimento. E ela compartilha muito, né? Esse cuidado que vocês têm. Eu vejo que sempre está tendo treinamento. Sim. Então, assim, esse é um ponto muito importante. Porque eu sempre falo assim, procurem academias que vai cuidar de você na individualidade. Porque, assim, as academias low cost da vida, você é apenas mais um lá e só vai, faça de qualquer jeito, que você está pagando, está tudo certo. Mas procure uma academia que você conhece o professor, que o professor te conhece pelo nome, que ele conhece as suas dores, né? Eu acho que a experiência, eu sempre falo para os alunos, se você foi para a academia e não gostou, é que você estava no lugar errado. Exatamente. Porque, assim, a experiência de você ver a mudança acontecer, o profissional que está do teu lado, faz totalmente a diferença, né? Isso é uma fala importante que eu uso sempre também, que eu tenho oportunidade, né? Quando a pessoa fala que, eu odeio musculação, eu odeio, né? Eu acho, primeiro que começa muito forte, né? A palavra odiar. Odeio, né? Mas eu acredito que é em relação à experiência mesmo. Às vezes a pessoa teve uma experiência muito ruim numa academia, muito ruim numa musculação, com um professor muito ruim numa aula de ginástica, né? E isso serve de referência para todos os outros setores. Mas em relação à experiência ruim em determinado assunto. Tem gente que tem muita experiência ruim na academia, né? Então não é que é ruim que eu odeio. A experiência que ele teve, ele odiou aquela experiência, né? Por que não abre a cabeça? Vamos tentar de novo? Eu sempre insisto, né? Essa experiência foi ruim, vamos tentar novamente? Olha, eu tenho um professor que eu não consigo atender, né? Por conta de horário, mas eu tenho, e assim, na anamnese que você faz, eu sei exatamente qual o perfil de professor que vai se adequar ao aluno, né? Porque além de ter o famoso santo não bate, né? tem gente assim que você sabe que não vai, o perfil do professor não vai dar para aquele aluno. Né? E vice-versa também, né? Mas essa questão de experiência é muito importante. A pessoa tem que estar aberta a uma nova experiência, independente. Procure aquilo, né, que você goste também, né? Você tem que fazer a musculação, tem que fazer, gente. Então, existem treinos de 20 minutos que eu sempre falo. Exatamente. 20 minutos é o suficiente para ter resultado, né? Ali, quando as pessoas falam também em relação à perda de peso, que é mais difícil, em relação ao metabolismo, que é muito lento durante esse período, realmente é mesmo. Mas uma coisa que elas não pensam também, as mulheres não pensam aqui, é que elas continuam com o mesmo estilo de vida sem mudar. Sem mudar. Né? E como que... E isso é uma frase pronta já, né? Eu não consigo um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Ponto. Né? Já começa aí. Poxa... Tá difícil? Eu não emagreço. Tá difícil isso. Ok. Mas como tem sido a sua alimentação? Né?
daí não precisa nem estar na menopausa. Exato. Né? Quando você faz essa pergunta aí, aí você já vai vendo, por exemplo, que aquelas beliscadas, né, nos intervalos, o que você acha que é saudável e não é, né? Aquelas trocas que você pensa que é uma troca inteligente, não é? Por isso que, assim, é muito importante a pessoa ela se enxergar como indivíduo, não pode na internet pegar uma receita para ela, né? Que tem uma frase que diz assim que a internet tem todas as dietas, tem todos os treinos, tem todas as consultas, mas não o seu, né? Precisa ser individual. Sim, Você precisa se olhar como um indivíduo único. Não, eu sou diferente, né? E ter um profissional especializado naquela área, né? Com certeza. Eu quero emagrecer, quem eu vou procurar? Um nutricionista, né? Eu preciso de uma consulta de alguém que me explique sobre reposição hormonal, sobre terapia hormonal, sobre a ginecologia, sobre essa fase que eu vou passar agora. Eu vou para quem? Né? Para uma médica? Eu preciso fazer exercício físico. Aonde que eu vou procurar? Na internet? Tem também, mas você não é todo mundo, sim, né? A mãe da gente já avisou. E é bem isso, você não é todo mundo, minha filha, né? Minha mãe sempre fala isso. Gente, é uma frase universal das mães, só pode, né? E, doutora, uma outra pergunta também. Fitoterápicos. Excelentes. Algumas vezes, sim. Os fitoterápicos, eles têm uma aplicação interessante para aquelas mulheres que têm poucos sintomas, e que tem uma contraindicação relativa para o uso de hormônio. Eles cabem muito bem. Sempre associando tudo isso que a gente está falando aqui, gente. Sempre. Gente, é o básico que funciona, entendeu? Dentro dessas possibilidades de tratamento, às vezes até um antidepressivo, porque a gente sabe assim. Vejam bem, a gente vai entrar na menopausa em torno dos 45, 55 anos, que é também a mudança do ciclo de vida do adulto jovem para o adulto maduro, inclusive para os homens, não só para as mulheres, né? Então, esse momento de vida, a gente vai ter que entender assim, se a pessoa tem uma genética com tendência à hipertensão, problemas cardíacos, sobrepeso, é agora que a genética vem lá, ó, o carimbinho vem para a superfície, marca o registro. Porque às vezes a gente pensa, eu sempre fui hipotensa, minha pressão sempre foi baixinha, acho que eu não vou puxar meu pai e minha mãe. Poderá puxar, mesmo com hábitos saudáveis. Como a gente está falando aqui, não é que as coisas não aconteçam. A Márcia reforçou, eu reforcei. Acontecem. Essas mudanças vão acontecendo. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente vai ganhando peso, voltando aqui, mudando o corpo, não é só a menopausa. É também a mudança de ciclo de vida. Tchauzinho para a juventude, ok, oportunidade de vida, estou viva, tem gente que morre jovem, né? E entrada nesse novo ciclo em que mudanças acontecem em paralelo. Exemplo, temos uma mulher de 45 anos que vai entrar na menopausa lá com 55 e ela já começou a perceber a mudança de peso. E o estradiol dela está normal, eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Por quê? Porque ela entrou no ciclo da maturidade. Então, a mãe, a tia, alguém da família tinha um acúmulo de gordura mais no abdômen, que o formato do corpo faz aquela gordura mais central e tudo. É nessa idade que as coisas se manifestam, às vezes, com mais tendência. E aí, tudo isso é um conjunto. Vamos dizer que a menopausa é o miolinho da cebola e todo o resto da nossa vida envolve todo esse momento nosso. Então, filho adolescente, gente, a gente dorme bem à noite? Não. Dá uma fome, né? A gente vai na geladeira, pega um sorvetinho, pega... Então, quando os filhos são pequenos, a gente cansa, mas a gente não se estressa. O filho pegou o carro pela primeira vez, não é? Tem um filho... que não sabe o que vai fazer da vida, está com algum problema, um pai ou uma mãe que estão doentes. Vejam quantas coisas acontecem na vida nessa conjunção. Então, é impossível separar, mas também não podemos jogar toda a responsabilidade, porque muitas vezes a gente repõe, faz uso de reposição hormonal, que imita exatamente aquela produção do ovário naturalmente, e a paciente continua com insônia. Mas ela tem um filho adolescente que está dando trabalho, abandonou a faculdade, não quer estudar, não quer trabalhar, né? Então, eu brinco que o hormônio ele não resolve questões pessoais da nossa vida. Conflitos, inseguranças, insatisfações. Eu volto sempre nesse tema, faço questão de insistir, porque a alma precisa de tempo. Então, agora, quando a gente vai entrando nessa fase, é o tempo da gente se olhar, mergulhar, e aí sim, vai fazer a reposição, se possível, vai para a academia, vai cuidar de você. É o momento do autocuidado, da autoconfiança, do amor próprio bater a sua porta. Né? E aí todos esses profissionais vão estar
te esperando. Uma coisa do ganho de peso, eu acho que a academia também proporciona, é um ambiente coletivo. Eu trabalho com grupos há 30 anos de mulheres maduras, idosas, abordando vários temas diversos, e a gente vê a diferença de mulheres quando elas estão fazendo parte de um grupo, como elas ficam engajadas, motivadas, perseverantes, né? O ambiente da academia, ter o teu personal lá, você vai, controla o peso. E é tão engraçado assim, que se você começa a fazer mais exercício, você chega em casa, olha aquele bolo que está lá, que o marido trouxe da panificada, e fala, não vou comer. Puxa, me dediquei tanto lá na academia. O inverso também é verdadeiro. A gente não está fazendo nada, essa é a minha vida mesmo, vai assistir uma série com a caixa de bis, come inteirinho e nem se deu conta. Então, degustar a vida e degustar os alimentos. Pode comer um chocolatinho, mas deixa eu prestar atenção. Experimentem comer um pedacinho de chocolate com os olhos fechados. E vejam, será que esse é Lindt? Será que é Garoto? Será que é Nestlé? Né? Vão comer um pãozinho, nossa, é fermentação natural, deixa eu mastigar bem. Então, comer devagar, não é só comer. E preparar os alimentos. Nós, mulheres, eu, inclusive, a gente anda um pouquinho assim, querendo uma vida mais prática. Então, a gente não vai tanto para a cozinha, talvez, e isso é ruim. Então, é o momento de você ir lá preparar um alimento à noite, porque as pacientes falam assim, doutora, eu não sei por que eu estou engordando. Doutora, pelo amor de Deus, eu nem janto, eu só faço lanche. Eu falo, é o lanche, criatura, é o lanche. Porque o danadinho do lanchinho, que gostoso que é um cafezinho da tarde, um lanchinho, um pãozinho, mas, gente, o nosso metabolismo não dá mais conta desse carboidrato à noite, né? Não pela menopausa, também pela idade, né? Exato. Com certeza. E aí o fator musculação, ele entra bombando, né? Bombando. Idade, idade, você tem que abraçar a musculação e falar assim, você é meu melhor amigo, porque é um fator muito importante, né, Márcia? É isso. Gatinhas. Mais uma pergunta que eu lembrei agora. Ai, gente... Essas minhas alunas, quero todo mundo curtindo, comentando e mandando para todo mundo, porque tudo que vocês foram falando, eu fui anotando. Uma pergunta foi sobre os calorões. A partir do momento que, né, se eu faço a reposição, ele acaba? Excelente pergunta. Ele vai diminuir sensivelmente. Por quê? Porque o fogacho, o nome bacana do calorão, é fogacho. Fogacho, né? Esse fogacho, ele tem relação com o que a gente ingere de alimentos e bebidas e com situações que a gente vive no dia a dia. Então, por exemplo, o motoqueiro cruzou sua frente, você freou o carro, vem o fogacho. Você pode estar usando o hormônio. Ele vai vir mais suave, não vou dar 3, 4, vai dar 1, mais leve, mas poderá dar. Você tomou vinho. Então, pense assim, vinho, eu estou fazendo reposição hormonal, saí com meu marido, tomei um vinho maravilhoso, dividimos, tomei meia garrafa. Aquela noite, ok ter fogacho. Né? Tomei café preto à noite, tomo café expresso o dia inteiro no trabalho, chá preto, chá mate, pimenta, aceto balsâmico, shoyu, tudo que tem curry, que tem muito condimento, muito sabor, alimentos às vezes muito salgados, um bacalhau bem gostoso. E essas coisas também causam sedentarismo, piora o fogacho. Então, atividade aeróbica, musculação, exercício e driblar esses alimentinhos ajuda muito. Então, não é que vai desaparecer totalmente. Se eu estiver de férias, tranquila, comendo só coisas bem saudáveis e leves, o hormônio vai tirar de letra 100%. Se não, 90%, 92%, 87%, 85%, dependendo do que eu comi, ingeri e vivi. E vai forever? Não, né? Não vai forever. Embora tenham pessoas que digam que tem assim, a minha avó foi até os 80 anos com fogacho. Raríssimo, raríssimo. Menos de 0,1% da população. Em média, os sintomas do climatério, em 40% das mulheres não tem. As que têm, elas terão, em média, 5 anos de sintomas. E variam muito de mulher para mulher. Tá? Então, tem umas que têm só de vez em quando, tem umas que têm durante o ano e não tem mais, tem outras que têm lá muitos anos, mais forte. Né? Tem as não sintomáticas e as sintomáticas. Entre elas, tem vários degraus ali de sintomas mais leves ou não. Né? Olha, uma questão que eu acho pertinente aqui, até para a doutora esclarecer, porque né, eu não tive... O doutor me explicou como seria, né, quais seriam as minhas reações durante o uso do medicamento que eu tomo, mas eu não me atentei muito, sabe? Legal, né?
Aí eu comecei a sentir uns calorões meio diferentes e eu achei que eu estava passando mal por outra coisa, né? Daí eu falei com ele falou, não, é assim mesmo. Até aí tudo bem. Só que eu comecei Só que eu ainda não tinha linkado uma coisa a outra, a questão dessa menopausa, sintomas de menopausa induzida. Eu comecei a perceber que eu fiquei uma semana muito triste, muito para baixo. Assim, quando eu não... Gente, eu treino todos os dias, nem sei desde quando. Eu comecei a acordar e não ter mais ânimo, vontade de ir, sabe? E parece que eu não tinha mais alegria nas coisas. Parece que estava tudo meio mudado, diferente, sabe? Eu falei, eu não sou assim, tem alguma coisa diferente, né? Falei, eu gosto de fazer isso, eu sou extremamente ativa, tem alguma coisa diferente. Eu estou numa choradeira também, falei, isso está errado, né? E aí você começa a buscar algumas coisas. Será que é por isso? Não, está tudo bem, isso está certo, isso está certo. Tem os estresses do dia a dia, mas nunca foi diferente, né? Isso aí a gente tira de letra. Aí que eu procurei um endócrino, que ele é oncológico, né? Que trabalha, inclusive, com o doutor. E ele pediu os exames, né, para ver e falou em relação ao hormônio. Então, assim, eu acho que seria interessante a doutora falar sobre essa questão. Boa. Na verdade, muito bem tocado esse assunto, e se a gente for falar de climatério, realmente tem muitas coisas muito interessantes para a gente falar. Essa sensação de melancolia, um pouquinho de uma angústia, não sei, uma coisinha que eu não sei, está tudo bem, está tudo bem. Realmente, na primeira etapa de entrada no climatério, a gente percebe essas alterações de humor mesmo, que elas vêm em paralelo com todo um contexto de vida, mas elas têm uma questão hormonal que acontece. Para isso, é sempre muito bom a gente ter assim a oportunidade de conversar. Às vezes a gente até usa um antidepressivo leve nessa fase inicial, depois poderá ir desmamando a paciente desse antidepressivo, e não são todas as mulheres que sentem. Mais ou menos comparado com a TPM, que é uma síndrome também, a tensão pré-menstrual, que umas têm come doce, a outra só chora, a outra não chora, fica braba, né? A outra não come, não dorme, briga no trabalho. O climatério, ele é individualizado também. Cada mulher tem um jeitinho, tem sintomas que são comuns, mas nem todas têm todos os sintomas. Umas predominam uma característica, então a Márcia se queixou ali de melancolia, de angústia, outras vão dizer extrema irritabilidade, brigando com todo mundo, os filhos não reconhecem mais. Algumas chegam e falam, doutora, eu me olho no espelho e quero brigar comigo. Eu não me aguento, eu estou muito nervosa, né? Então, para cada uma, novamente, entra. E, como sempre, exercício. E essas alterações emocionais, elas vão estabilizando, felizmente. Elas vão se ajustando, é uma mudança e as coisas vão assim se temperando, sabe? Então, vale a pena. Nossa, obrigada, muito Márcia. bom, verdade, muito tem bom, várias coisas, né? A questão própria da insônia e tantas coisas, mas a gente fica aí, sempre que precisarem, podem mandar perguntinhas lá, né? Com certeza. A gente ajuda a responder. E eu queria também convidar as meninas, as gatinhas, a gente vai deixar um link na descrição do WhatsApp, porque agora o Ela Saudável é uma comunidade. Então, a gente tem um WhatsApp em que só eu falo, gente. Então, né, eu tento falar pouco lá, mas eu trago os podcasts, eu envio com uma forma mais fácil para vocês acessarem. E também eu dou algumas dicas de alimentação, de treino. Então, para justamente trazer essa consciência, né? Porque eu passo por vários perrengues, assim, no meu caso, a compulsão alimentar. Então, eu brinco que o dia que eu comi metade de um bolo, eu falei, cara, tem alguma coisa que não está certo. E aí eu fui procurar ajuda. E eu tô nesse processo, né? Eu falo assim que é um dia de cada vez. Tem dias que a gente vence e fica feliz. Exatamente. Tem dias que a gente não vence, está tudo bem. Outro dia é um novo dia, novas oportunidades, Nossa, né? muito Então, bonito é isso. A gente tem que compartilhar justamente a vida real, a informação. Porque, e por mais que a gente é da área, né, Márcia? A gente sabe que tem que treinar e tem que se alimentar bem. Mas existem vários outros processos que a gente passa na vida que é complicado mesmo. Então, a gente precisa trazer essa consciência e dar o ru para a vitória, né? Exato. E entender que o universo não é estável, não é linear. Nós também não somos lineares. Aliás, se fôssemos, seria bem chato. Aquela pessoa toda certinha, que está sempre zen, sempre calminha, né? E a última palavra que eu queria dizer assim é:
Abracem a menopausa, abracem o climatério. Um problema de saúde que surge, abrace. Quando a gente acolhe algo que vem, seja bom ou ruim, a gente tem condições de lidar melhor com aquilo e conseguir mudanças e melhorias. E, às vezes, a gente até vai ficar muito melhor do que era antes daquele fato acontecer. A menopausa é um exemplo disso, né? A gente sente mais confiança, mais segurança, se posiciona melhor. Então, acolham, abracem, se amem, se gostem, se cuidem, façam exercício. E qualquer dúvida, DRA.Ângela Carvalho também. Acho que a Márcia, é só procurar a gente no Instagram. A gente vai estar ali com a Ali também. Vai aparecer em algum lugar aqui. A gente vai estar aí com vocês. Contem com a gente. Tá bom? Obrigada, meninas. E Márcia, dê sua palavra final também para essas gatinhas que estão nos assistindo. O que eu quero deixar, né, pegar a fala da doutora, que é lindo isso, essa questão de acolher mesmo, né, essas fases da vida da gente. Eu tenho só para fechar aqui também, o doutor que cuida de mim, né, que essa jornada do câncer de mama, eu sempre chegava para ele e falava muito, doutor, eu não consigo mais correr, né, porque esse medicamento judia muito da gente, né, não consigo correr, eu não tenho mais resultado, não sei o quê, e ele sempre me acolhe muito, né? Sempre passa a mão na cabeça. Esse dia, ele olhou para mim, ele tocou em mim e falou assim, Márcia, você teve câncer de mama, você não teve um resfriado. Calma um pouquinho, né? As coisas vão voltar ao normal, né? Eu falei, cara, ele não precisava ter... Né? Eu falei, doutor, é isso. É verdade. Né? Então, daquele dia para frente, eu tenho encarado assim, eu me acolhido mais, entendeu? E visto assim, é verdade, eu não corro mais o que eu corria antes, há 3 anos atrás, mas eu estou viva, não é verdade? Eu estou tendo uma oportunidade, né? É uma jornada, é uma caminhada, logo eu vou ter alto de tudo isso, então é aprender, até para ajudar as outras pessoas, né? Com certeza. E no meu limite, no meu tempo, né? Essa questão de olhar para tudo mesmo e falar assim, vale a pena? E quando as pessoas me perguntam, o que você aprendeu com câncer de mama? Eu falo assim, eu não sei exatamente. O que eu aprendi é que o que eu olho e falo assim, isso vale meu estresse hoje, né? Se não, pega a senha e vai lá no final da fila que hoje eu não estou querendo mais, sabe? Sim, então, eu acho que a gente precisa disso, porque principalmente na nossa área, a gente vive nesse mundo de alto rendimento, né? Tem que render, tem que produzir. É bem isso. Ô, gatinha. Uma pausa, né? E assim, para as gatinhas e gatinhos também, né, que querem treinar com treino de qualidade, fala de onde é a sua academia, com certeza. Né? Para você que não teve uma experiência legal com a academia, né, que ainda fala, eu odeio academia, eu odeio treinar, eu odeio musculação, eu odeio spinning. Então, vamos dar uma segunda chance, né? Para nós, principalmente. Nós temos muita coisa boa para mostrar, para oferecer. Então, nós temos 3 unidades hoje, tá? A WePlay, da unidade Batel, que fica bem em frente à Praça do Japão. A WePlay do Água Verde, que fica na frente fica na República Argentina, e o Estúdio Maçã, que fica lá na Avenida dos Estados. Então, nós somos 3 unidades hoje, com profissionais assim, incríveis, extremamente capacitados, extremamente habilitados. Eles estão assim, é o que eu sempre falo para eles, que olha os alunos como indivíduos e não como um número de matrícula. E eu recomendo, gente, porque eu conheço a academia, viu? Conheço muito bem. E qual é o seu Instagram? Para quem quiser te seguir. O meu Instagram é Márcia Maçã. É só Márcia Maçã mesmo, é bem fácil de achar. Maçã com MASSAN. E os da academia é CWB, WePlay CWB. E do Estúdio Maçã, Estúdio Maçã. Estúdio Maçã. MASSAN. Então, se alguém quiser adicionar, segue elas lá. Isso. E vou falar então gatinha. O grupo. Esse trabalho com um grupo de mulheres que eu faço há 30 anos, chama-se Projeto Oportunidade. Ele é um apêndice do meu consultório, funciona no mesmo espaço e tudo. E, inclusive, eu tenho um projeto chamado Pense Leve, que a gente trabalha com orientação de reeducação alimentar, de por que a gente come o que a gente come, né? Que motivações a gente tem, climatério, o processo do envelhecimento. E foi muito bom estar aqui, maravilhoso. Então, vocês me procuram lá, DRA.Ângela Carvalho, ali já tem sobre o projeto, o meu trabalho, e podem perguntar o que quiserem, a gente responde com o maior prazer. Ai, que lindas. E, gente, a Maria Quitanda trouxe uma lembrancinha para vocês. Cadê a nossa produção maravilhosa? Dona Patrícia, é ela que vai chegar. Gente, qualquer dia eu vou fazer a parte das caras aqui. Ela só aparece a mão, ó, vai ficar o suspense. Patrícia. Mas menina, a gente está vendo a Patrícia. Você viu, vocês estão vendo. Gente, é um chazinho de capim-limão, que ele é muito importante para imunidade. Gente, a Maria Quitanda, ela
é a nossa parceira. Eu gosto muito, assim, que ela me ajuda nas dietas. O que ela faz? Você fala assim, eu preciso de 500 gramas de batata cortada, 100 gramas de cenoura, eles higienizam, cortam, mandam na tua casa. Nossa, a gente estava falando sobre praticidade, né? Praticidade. Né? Então, gente, quem quiser, a Maria Quitanda, vai aparecer também no Instagram dele, segue lá. E aqui, essa câmera, gente, está muito famosa, tem várias câmeras aqui. Maria Quitanda é uma das nossas parceiras aqui. E gatinhas, não esqueçam de curtir e compartilhar para que essa informação chegue ao maior número de pessoas. É muito importante esse conteúdo que a gente faz, porque quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube, né? Ele entende assim, nossa, está sendo relevante e vou mandar para outras pessoas. Então, a gente espera também a ajuda de vocês. E beijo, gatinhas. Tchau. Beijos.